Exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes Q1 mais 6 microcoulomb e Q2 menos 2 microcoulomb são fixadas respectivamente nos pontos A e B sobre a reta. Determinar os pontos sobre a reta onde o potencial elétrico resultante é nulo. Bom, o nosso desenho aí, ó, tem uma reta que está assim. Aqui em um ponto A e aqui um ponto B. Separados por uma distância de 8 metros. Tá, vamos lá. A carga Q1 mais 6 microcoulomb, mais 6 microcoulomb. A carga Q2 menos 2 microcoulomb. Tá aí. Determinar os pontos sobre a reta R onde o potencial elétrico resultante é nulo. Aqui então nós vamos ter, ó, essa carga aqui no ponto A, ó, de novo enunciado, ó, duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 são fixadas respectivamente no ponto A e no ponto B. Então aqui, ó, nós vamos ter a carga Q1 e aqui nós vamos ter a carga Q2. Eu quero os dois pontos, determinar os pontos sobre a reta R onde o potencial elétrico resultante é nulo. Bom, aqui nós vamos ter dois pontos aonde o potencial elétrico resultante vai ser nulo. Esses pontos, eles vão ser sempre próximos da carga de menor módulo. Sempre próximo da carga de menor módulo. A carga de menor módulo é a carga Q2. Então eu vou pôr um ponto, vou chamar de P1 aqui. Vou ter um ponto do lado esquerdo e um ponto do lado direito. Vou colocar um ponto P2 aqui, tá? Sempre, tá? Potencial elétrico nulo, ele vai ser sempre próximo da carga de menor módulo, tá? Como a carga Q2 menos 2 microcoulomb, o ponto no qual o potencial elétrico resultante é nulo vai estar próximo da carga Q2, próximo do ponto B. Então olha só, esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de X1 e esse outro pedacinho aqui, ó, de X2. Então ponto P1 à esquerda de Q2 e um ponto P2 à direita de Q2, tá? Então vamos lá. Potencial elétrico resultante. Formulazinha para potencial elétrico resultante. Potencial elétrico resultante vai ser igual à soma dos potenciais elétricos. Tem duas cargas, ó, potencial elétrico da primeira mais o potencial elétrico da segunda. Só que aqui a gente já sabe que o potencial elétrico tem que dar zero. Eu quero que o potencial elétrico resultante dê zero aqui e o potencial elétrico resultante dê zero aqui. Tem dois pontos aí onde o potencial elétrico vai ser nulo. Então, V1 mais V2 igual a zero. Potencial elétrico da primeira carga, ó, K0 vezes a carga do primeiro dividido pela distância do primeiro, mais K0 vezes a carga do segundo dividido pela distância do segundo. Isso vai ser igual a zero. Da carga A até a carga B, nós temos uma distância aqui de 8 metros.
Só que eu estou tirando esse pedacinho x1. Então aqui nós vamos ter uma distância, olha lá. Aqui vai ser 8 menos x. Olha lá, tudo dava 8. Estou tirando esse pedacinho aqui. Então este ponto até a carga A vai ser igual a 8 menos x. Então K0, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1, mais 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, 6 vezes 10 a menos 6. A distância D1, 8 menos x, ó. 8 menos x, mais 9 vezes 10. Cris, acho que a máquina parou. Não? Continuando aqui, então. 9 vezes 10. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q2. A carga Q2, menos 2 microcoulomb. Menos 2 vezes 10 a menos 6. Então, aqui, menos 2 vezes 10 a menos 6. E a distância D2. A distância D2. A distância D2 ali, ó, do ponto P1 a carga Q2, x1. Aqui também é x1, ó, tá? 8 metros menos esse pedacinho, que é x1. Então aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 8 menos esse x1 aí. Aqui, mais e menos vai dar menos. 9 vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por x1. Então aqui, igual a zero. Estou esquecendo de igualar a zero. Igual a zero, já que o potencial elétrico naquele ponto P1 vai ser igual a zero. Então aqui, ó, vou passar isso para o outro lado. Ó. 9 vezes 6, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 8 menos o x1. Está negativo, vou passar para o outro lado da igualdade. Passei para o outro lado da igualdade, ele vai tudo positivo. Então vai ser igual, está igualado a zero, negativo, passei para o outro lado, passou positivo. 9 vezes 2, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por x1. Galerinha, olha só, eu tenho 9 deste lado multiplicando. Se ele passar para o outro, ele vai dividindo. Então, esse 9 vezes 10 elevado a 9 de um lado, 9 vezes 10 elevado a 9 do outro, ó, vai embora. Então, sobrou aqui para nós, ó, 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 8 menos o x1, que vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6, também dividido por x1. 10 elevado a menos 6 de um lado, 10 elevado a menos 6 do outro, também posso simplificar. O que sobrou aí, basta que a gente multiplique em cruz. Então vai ficar 6 vezes x1, 6x1, igual a 2, que multiplica 8 menos o x1. Então 6x1 vai ser igual a 2 vezes 8, 16, 2 vezes menos x1, a distributivazinha, menos 2x1. 6x1 vai ser igual a menos 2x1, passa para o outro lado, mais 2x1, igual a 16.
6 com 2 vai dar 8. 8x1 igual a 16. x1 vai ser igual a 16 dividido por 8. O x1 vai ser igual a 2 metros. Então, olha só, encontramos este ponto P1. Esse nosso x1, ele vale 2 metros, tá? A distância, então, da carga B até o ponto P1, que foi chamado de x1, vale 2 metros. Neste ponto P1, o potencial elétrico resultante devido a esse sistema aí de cargas elétricas o potencial elétrico vai ser nulo. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para o ponto P2, tá? Agora nós vamos encontrar aquela distância da carga B, do ponto B, da carga Q2 até o ponto P. Essa distância x2. Então olha só, vou até mexer nessa formulazinha aqui antes, ó. Potencial elétrico do primeiro mais o potencial elétrico V1 mais o V2 igual a zero. Então aqui vai ficar, ó, K0 vezes a carga do primeiro, a distância do primeiro, mais K0 vezes a carga do segundo e a distância do segundo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Só que olha só, a nossa carga Q2, ela é negativa. Vou até trocar a cor da caneta aqui, ó. Ela é negativa. Então a gente vai passar isso para o outro lado, ó. Então isso vai ficar aqui K0 vezes Q1 sobre D1 vai ser igual a mais e menos vai dar menos, passa para o outro lado, passa positivo. K0 vezes Q2 sobre D2. K0 de um lado, K0 do outro, ó, ficou então apenas a carga Q1 sobre a distância D1, que vai ser igual a carga 2 sobre D2. Fica mais fácil da gente trabalhar. Já deu uma boa enxugada na nossa regrinha aí, na nossa formulazinha. Então, com isso que a gente vai trabalhar, ó. Q1 sobre D1 igual a Q2 sobre D2. A nossa carga Q1 mais 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6, a distância D1, a distância da carga Q1 até o ponto considerado, até o ponto P2, ó. Então agora vai ser 8, certo? Já que daqui até aqui são 8 metros, mais esse pedacinho, ó, 8 mais o x2. Que vai ser igual o Q2. O Q2 é uma carga negativa, só que eu já usei o sinal de negativo aqui, ó, tá? E passei para o outro lado. Então aqui eu já vou considerar agora positivo, ó, 2 vezes 10 a menos 6. Olha só, no momento em que foi trabalhado para enxugar a formulazinha ali, ó, a gente já utilizou o sinal de negativo da carga Q2, tá? Já foi utilizado. Passei para o outro lado, ficou positivo. Então, a carga em questão Q2 agora, ó, tem que ser positivo, tá? Dividido pela distância D2. A distância D2, ó, a distância do ponto P2 até a carga Q2, que a gente chamou de x2. 10 a sexta, 10 a menos 6 de um lado, 10 a menos 6 do outro, foi embora. O que sobrou basta a gente multiplicar em cruz. Então isso aí vai ficar 6 vezes o x2 igual a 2 que multiplica o 8 mais o x2. Então 6x2 vai ser igual a distributiva, 2 vezes 8,
16 mais 2 vezes x2, 2x2. Então, 6x2 mais 2x2 passa para cá, menos 2x2, igual a 16. Então, isso vai ser igual a 4. 6x2 menos 2x2, 4x2 igual a 16. x2 vai ser igual a 16. O 4 que estava multiplicando passa dividindo. O nosso x2 vai ser igual a 4 metros. Então, essa distância aqui, 2 metros, essa distância aqui, 4 metros. Então, no ponto P2, a 4 metros da carga Q2, o potencial elétrico resultante vai ser nulo. Está resolvido aí o nosso exercício de número 2.